Olá, seja bem-vindo ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Rafael Cipriano, sou coordenador do curso de Medicina Veterinária e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora. E para quem pretende estar em constante evolução, esse congresso é de extrema relevância. A palavra é sua, Maria Eugênia, e a satisfação é nossa. Pode começar a hora que você quiser. Olá, obrigada. É um grande prazer poder participar do 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Maria Eugênia Schiavone. Eu sou formada pelo Unisalesiano em Medicina Veterinária do ano de 2018. Sou pós-graduada em Avicultura de Corte e Postura Comercial pela Unileia, em 2023. Eu tenho 4 anos de avicultura, eu iniciei em 2021 na Katayama Alimentos, na área de qualidade. Em 2022 até 2024, eu trabalhei na Granja Faria, na parte de produção, como responsável técnica, sanitarista e também supervisora. Atualmente, eu trabalho na Granja Mantiqueira, maior produtora de ovos do Brasil. Também trabalhei na parte de sanidade, como especialista de sanidade, que fazia parte regional das unidades de São Paulo. E atualmente eu estou na área de qualidade, controle de qualidade em Lorena, que é a unidade 4.0 da Mantiqueira. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito dos manejos essenciais na recria de postura comercial no sistema de gaiola. Bom, o Brasil, ele é o 5º maior produtor de ovos em relação aos produtores do mundo, perde somente para a China, para a Indonésia, a Índia e os Estados Unidos. Com a influenza aviária que acometeu os Estados Unidos e outros países, o Brasil aumentou muito a exportação nesse ano, então subiu para 57,7% em fevereiro de 2025. E o ano passado, em comparação à produção, foi 57 bilhões, esse ano a estimativa é de 59 bilhões. Então, a produção de ovos é extremamente importante na nossa economia. E a recria, na verdade, é a nossa base. Então, é onde a gente inicia toda a produção. Então, para a gente poder coletar o ovo, a gente tem que fazer uma excelente recria, Então, nós temos que ser expert em recria na postura comercial para que a gente possa estar arcando com essa projeção aí de produção. A recria nada mais é que a base de tudo, e ela não inicia no alojamento. Na verdade, a nossa recria vai iniciar com a preparação do pinteiro, desde o vazio sanitário até o recebimento das aves e até o final da produção ali da recria, que vai ser mais ou menos com umas 12, 13 semanas que a gente vai transferir para a produção. Então, a gente tem sempre que preparar o nosso pinteiro. O pinteiro ele tem que ser limpo após a saída das aves, da produção. Então, a gente tem que retirar todas as penas, poeiras, as carcaças das aves que passou batido ali por conta de ficar em gaiola e, às vezes, acabar não vendo que tem alguma carcaça. Esterco do fosso tem que ser retirado. O esterco das esteiras também tem que ser retirado, porque o nosso sistema aqui é gaiola. Então, a gente tem que fazer uma bela limpeza a seco. Após fazer essa limpeza a seco, a gente passa uma vassoura de fogo no piso, nas telas, tomando todo um cuidado em relação às cortinas, Porque a gente tem que evitar qualquer dano à cortina. Com isso, a gente faz a lavação com detergente neutro. A lavação, ela sempre vai iniciar do silo e depois para dentro do galpão. Então, a gente vai lavar silo, vai lavar os carrinhos de ração, vai iniciar a lavação por toda a gaiola, todas as baterias ali de gaiola. Depois vai passar para o piso e, por último, o fosso. Após isso, a gente realiza a limpeza da caixa d'água e também da tubulação dos nípios. Então, a gente utiliza produtos para retirar biofilme daquela tubulação, para que as aves possam estar bebendo água de qualidade, e sem também contaminação. E, por último, a gente realiza a desinfecção do galpão.
realizando a desinfecção do galpão, né? Pode ser feito com quaternário de amônia com glutaraldeído, ou o famoso Virkon, que também ele é extremamente um produto muito bom, que pode ser utilizado também com matéria orgânica, né? Também pode estar sendo feita utilização com ele. E após a desinfecção, em alguns locais que tem uma intensidade maior de piolhos, ácaros, a gente realiza a utilização de inseticidas e depois realiza o vazio sanitário. O vazio sanitário é quando a gente não vai fazer mais nenhuma manipulação naquele galpão. A gente tem que deixar o galpão lacrado, no mínimo 15 dias, para com que a gente possa ter um ambiente totalmente limpo para receber as aves. E com isso, após os 15 dias, a gente vai realizar a preparação do pinteiro. Então, a gente vai separar bebedouros infantis, vai realizar a desinfecção desses bebedouros, né? Vai colocar esses bebedouros nas gaiolas que a gente vai realizar o alojamento. Nós vamos colocar papel nas gaiolas, porque as aves, elas são muito pequenas, então, às vezes, elas podem ficar presas na gaiola. Então, a gente tem que colocar um papel ali, para que essas aves elas possam ficar num ambiente bacana. Nesse papel, a gente também vai colocar ração peletizada, que a ração peletizada ela é extremamente importante, porque ela passa por um processo térmico, ela fica mais atrativa para as aves, então a gente tem que solicitar peletização ali essa ração peletizada, pelo menos nos 10, 11 dias ali de alojamento. Tem lugar que prefere ficar até com 30 dias essa ração peletizada, né? Então, a gente coloca esse papel. E o papel também é importante para o ciclo de vacina de coccidiose. Então, a gente vai manter esse papel por 21 dias ali para estar fazendo esse ciclo também da vacina. A gente vai verificar todo o sistema de aquecimento. Então, tem alguns locais que utilizam caldeira, tem outros locais que utilizam as campânulas, turbinas, então a gente vai verificar se está tudo limpo, se está com manutenção em dia, vai fazer a ligação desse sistema de aquecimento, vai fazer teste também nesse sistema de aquecimento, e é extremamente importante, pelo menos com 15 dias de antecedência, solicitar lenha, solicitar gás, né, do sistema de aquecimento de gás também, fazer a conta para o lote inteiro para que não falte, né? Porque depois é mais difícil da gente conseguir no momento que está alojado já as aves. Então, por exemplo, em locais que utilizam a fornalha, né? Então, tem que fazer a conta de quanto de lenha que vai estar utilizando para aquele lote. Então, vai fazer muito frio. Então, eu preciso de 100 metros de lenha para estar fazendo aquele lote. Tá um pouco mais calor, já esquentou um pouco. Então, vou precisar só de 40 metros. Então, faz a solicitação da quantidade que precisa. E pedir a ração peletizada pelo menos com 1 mês de antecedência, né? Essa ração peletizada, ela vem de fora, geralmente não fica muito próximo das granjas, né? Então, vem todo transportado em graneleiro, né? Então, a gente precisa estar pedindo com antecedência. Também pedir para que essa empresa entregue numa data próxima do alojamento, porque essa ração peletizada, ela não pode ficar muito tempo no silo para que não estrague, né? Então, a gente precisa, pelo menos com uns 2 dias de antecedência, para caso ocorra alguma coisa no trânsito, a gente consiga também ter essa ração quando as aves chegarem, né? E a contagem ali da ração, a gente tem que fazer o cálculo, é mais ou menos 12 gramas por ave que a gente faz a conta. Então, faz a conta de 12 gramas por ave e também a quantidade de dias que vai estar utilizando, para que não falte também a ração. E aí, um dia antes de alojar, a gente tem que estar verificando o galpão para ver como que estão as condições, né? Então, a gente tem que ligar as turbinas pelo menos um dia antes, porque o galpão, a parte de equipamentos, demora um pouco mais para estar aquecendo, né? As baterias, para a gente estar colocando as aves, elas precisam estar numa temperatura ideal, porque a bateria é a última coisa que vai aquecer no galpão. Então, eu preciso estar verificando como que está essa temperatura das baterias com um termômetro de infravermelho. As baterias, cada linha dela, tem baterias de 4 andares, tem baterias de 6 andares. Então, os andares que são mais próximos do piso são os mais gelados. Então, a gente tem sempre que estar verificando uma forma de alojar um pouco mais em cima, para que essas aves mantenham temperatura, tá?
Porque as aves, quando elas chegam, elas não conseguem manter a temperatura corporal. Então, a gente precisa dar temperatura para essas aves até mais ou menos 15, 20 dias, para que essas aves elas consigam depois manter a temperatura ali, de termoneutralização, tá? Então, a gente tem que manter essas baterias aquecidas e a cada linha de piso, a temperatura aumenta 0,5 graus. Então, a gente precisa da temperatura. Colocar termômetros na frente, no meio e no fundo do galpão, porque a gente tem que ter um ambiente em equilíbrio de temperatura. O fundo não pode estar frio, o meio não pode estar muito quente e a ponta também não pode estar muito quente nem fria. Então, a gente tem que manter um equilíbrio ali da temperatura dentro do galpão. Os bebedouros infantis a gente tem que colocar na onde vai alojar, principalmente nos pisos mais embaixo, próximo do chão, porque é onde refuga mais aves, né? Então, a gente tem que ter bebedouro infantil para que a gente possa recuperar essas aves, né? Colocar a ração no papel, então a gente tem que jogar a ração no papel um dia antes ali, para que na hora que a gente coloque as aves, elas já terem acesso à ração. E também a gente tem que passar a ração no coxo, para que esse coxo fique também com ração, para que as aves mais espertas comecem a ir para o coxo também, tá? E a gente tem que também fazer o teste da água, liberar a água, né? Porque a gente fez toda uma limpeza ali das caixas d'água, da tubulação. Então, a gente tem que fazer um flushing, que o flushing nada mais é do que abrir no fundo do galpão toda a tubulação do bebedouro, para que essa água escorra e se ficou algum resíduo de produto de limpeza, esse resíduo saia, né? Depois que a gente realiza um flush ali, uma meia horinha de flush, a gente fecha essa água e aí a gente avalia a vazão. Então, a avaliação da vazão, a gente vai verificar quanto que está saindo de água por minuto naqueles bicos de nipo. Então, a gente avalia na frente, no meio e no fundo. Por quê? Em aves muito novas, como a gente recebe aves que receberam tratamento de bico, o bico está muito sensível, porque elas recebem tratamento com infravermelho, né? Hoje em dia a gente não faz mais a debicagem dentro de galpão, os incubatórios eles já entregam as aves debicadas, né? E aí, como está muito, muito frágil ali o bico, muito sensível, se a gente tiver uma vazão muito alta, o bico do nípel vai ficar muito duro e essas aves elas vão sentir dor e elas vão parar de acessar o nípel. Então, a gente tem que ter uma vazão ali de 30 ml por minuto, porque se tiver acima, a gente tem que reduzir essa vazão. Tem sistema de gaiola que é caixinha de água, então a gente consegue aumentar a vazão abaixando as caixinhas de água e diminuir a vazão subindo as caixinhas de água. Já tem outros que têm sistema de baltanque, que é por pressão, então tem um botãozinho que você vai mexendo embaixo que você consegue verificar a pressão ali, aumentar e diminuir. Então, a gente tem que fazer essa verificação ali um dia antes, para que na hora que as aves chegarem, elas já terem acesso à água. E aí, a gente também precisa manter as cortinas fechadas no galpão, no dia que a gente vai receber essas aves, né, no dia do alojamento. Então, todas as cortinas têm que estar fechadas. Nos galpões de recria, geralmente, a gente tem a cortina de fora e uma cortina de dentro, que é para manter um ambiente mais isolado realmente para as aves. Então, a gente fala que é cortina dupla. Então, a gente tem que manter também essa cortina dupla elevada para que não tenha entrada de ar frio ali dentro daquele galpão. As portas também têm que estar fechadas do galpão para que a gente consiga manter a temperatura ali. E a gente tem que monitorar todo o sistema de aquecimento, né? Como eu falei, a gente precisa de um galpão aquecido, porque as aves elas não conseguem manter a temperatura corporal. Então, a temperatura de recebimento das aves ali nos primeiros dias é de 31 a 33 graus. Tem linhagens que eles pedem temperaturas até acima de 35, 36 graus, porque essas aves elas realmente não conseguem manter a temperatura corporal e a gente precisa dar temperatura para elas. Então, como eu falei, em cada linha de piso tem uma temperatura. Então, as linhas embaixo, elas são sempre mais frias por conta de estar próximo do piso.
E então a gente precisa chegar, pelo menos na onde nós vamos alojar, que está próximo do piso, em 30 graus. Se eu cheguei em 30 graus ali, consequentemente, os pisos acima vai estar com 0,5 graus a mais de temperatura. Então, eu vou estar conseguindo dar temperatura para essas aves na hora que eu for tirar as aves das caixas e colocar dentro das gaiolas. Por quê? No momento que a gente vai realizar a soltura, a gente precisa desligar o sistema de aquecimento, principalmente se for campânula ou turbina, para que não cause nenhum acidente, tanto com o funcionário, tanto também com as caixas e as aves ali que estão no piso. A gente precisa colocar, né, vitamina, eletrólitos na água de bebida para essas aves no dia do alojamento, porque elas passam por estresse térmico, né, de todo o transporte. Então, elas saem do incubatório, elas não recebem alimentação, elas no incubatório elas só vão receber uma gelatina ou uma laranja dentro das caixas, que é para manter a hidratação. Então, a gente precisa estar dando vitamina para essas aves por conta desse estresse, né? Então, elas ainda estão absorvendo gema, então na gema que tem ali tem os anticorpos das mães, tem vitaminas, tudo, então elas precisam ter acesso à água com vitamina para estar estimulando essa absorção de gema. E aí a gente também vai realizar o flushing, que é aquilo que eu falei, de abrir a água no fundo do galpão, para com que essa água sempre se mantenha fresca. Então, a gente tem que fazer um monitoramento da temperatura da água, para que na hora que as aves cheguem, a temperatura esteja fresca, né, de 22 a 24 graus, até porque o galpão, ele é um galpão aquecido. Então, consequentemente, a água que estão na tubulação vai aquecer também. Então, a gente tem sempre que estar fazendo flushing para estimular essas aves a beberem água. E aí, quando nós recebemos as aves, né, elas vêm em galpão lacrado, em baú lacrado, né, no caminhão, e a gente não pode abrir ainda o baú enquanto a gente não verificar a GTA, né? Verifica sempre a quantidade de aves que a gente recebe na GTA. A gente faz a contagem de quantas caixas nós vamos colocar por corredor ali para poder realizar a soltura, quantas aves nós vamos colocar também por gaiola para com que elas tenham espaço suficiente para estar podendo se alimentar, para estar podendo beber água, né? Poder deitar sem muita densidade. Então, a gente tem que fazer essa contagem e a gente tem que verificar também a matriz, né? Então, a gente geralmente, os incubatórios, vamos dar um exemplo da Bovas. A Bovas, ela tem 3 tipos de matriz. Então, matriz A, matriz B e matriz C. Então, a gente tem que verificar qual tipo de matriz que nós estamos recebendo ali, para verificar em qual bateria que nós vamos colocar, para com que a gente consiga ganhar bem o lote, porque tem matrizes que são matriz mais velha, então as aves são um pouco mais fracas, o sistema imunológico um pouco mais afetado, então a gente tem sempre que avaliar isso aí. E ao abrir o baú, tem sempre que fazer a aferição da temperatura que veio aquelas aves, então a gente verifica, né, tem até a foto aqui, então nesse dia o baú estava em 26,1, é uma temperatura boa para as aves, porque as aves não passaram frio. Então, se vem um baú com a temperatura muito baixa, abaixo de 24 graus, as aves não vão ter uma boa absorção da gema e o sistema imunológico dela vai estar comprometido. Agora, em temperatura muito alta, como eu já peguei baú com 29 graus, as aves elas acabam tendo uma desidratação. Então, a temperatura ideal do baú é de 24 a 26 graus, para que a gente tenha uma ave ali boa, que tenha uma boa absorção e a gente não vai ter problema de desidratação. E aí a gente sobe também nesse baú antes de tirar as caixas e afere a temperatura das aves. Então, é sempre bom ter um termômetro de ouvido, né, de criança, ou até mesmo o termômetro normal, que a gente vai aferir a temperatura da cloaca. O ideal é que essa ave tenha aí em torno de 39, 40 graus, porque aí é sinal que essa ave não teve tanto estresse ali, né? E aí tem empresas que preferem coletar aves, tem empresas que não gostam muito de coletar aves. Então, por que coletar? É sempre muito bom coletar as aves dentro do baú, porque a gente avalia depois, manda para o laboratório, para ele estar fazendo um microbiológico ali daquela ave, para ver se não teve contaminação do incubatório. Por quê? Às vezes tem incubatório que incuba ovos de piso,
e essas aves, às vezes, na produção ali, quando estão alojadas na recria, podem ter onfalite e ter uma mortalidade extremamente alta. Então, quando a gente coleta aves antes de colocar dentro do galpão, a gente não tem contaminação ali cruzada do galpão. A gente vai ter só o que veio do incubatório. Então, a gente consegue ter uma avaliação de como está a qualidade também daquelas aves que o incubatório tá me mandando. Né? Então, por isso que é sempre muito bom pegar as aves, coletar 3 aves e mandar para o laboratório para fazer a avaliação. E aí também, ainda dentro do baú, né, eu tenho que verificar como que estão essas aves dentro das caixas. Se essas aves elas estão ativas, se essas aves elas não estão muito amontoadas num canto da caixa, porque se elas estiverem muito amontoadas num canto da caixa, a ventilação daquele baú está muito forte, então as aves passaram por um estresse térmico muito alto ali. Né? Então, a gente tem sempre que estar verificando isso antes de descer as caixas para dentro do galpão. E aí, como eu falei para vocês a respeito das matrizes, né? Só uma explicação breve, né, a respeito de matriz. Como eu dei um exemplo da Bovans, né, que foi a linhagem que eu mais trabalhei, né? Então, a Bovans, ela tem matriz A, matriz B e matriz C. A matriz A são aves maiores, né? Então, são mais ou menos com 37, 40 gramas essas aves. Imunologicamente, elas são um pouco mais fracas porque elas vêm de matriz mais velha, né? Então, matriz acima de 50 semanas, em torno ali de 51, 60 semanas. Já a matriz B são matrizes mais resistentes, num peso médio de 33 gramas a 36 gramas. Então, ela tem uma idade intermediária, essa matriz, né, dessa galinha. E a matriz C são aves muito pequenas, é um peso médio ali de 28, 31 gramas, então é uma matriz que é uma ave que vai demorar um pouco mais para acompanhar as outras, né, para atingir o peso de standard, então a gente tem que fazer manobras dentro do galpão para com que essas aves elas consumam bastante comida, consumam bastante água, para que a gente possa estar ganhando lote. Então, a matriz A e a matriz C, o ideal é alojar elas nas baterias do meio, né? Porque as baterias do meio elas são mais quentes, né? Por conta que não fica próximo dali das telas, né? Então a entrada de ar é mais dificultosa, então ali é um pouco mais quente, a gente consegue também ter uma verificação melhor também. Então, sempre alojar também em linha um pouco mais altas, né? Então, em vez de colocar na primeira ou segunda linha, colocar na terceira, quarta linha, porque ali vai ser um pouco mais quente também para essas aves, vai facilitar o consumo de água e ração. E a matriz B, como é uma matriz boa, de uma idade boa, com uma imunidade também muito boa, as aves são mais resistentes, então a gente consegue alojar elas nas baterias das pontas, que são próximas ali das telas, né, próximas das cortinas, que tem um pouquinho de entrada de ar, então a gente consegue alojar ali, fazer esse manejo, e aí ganhar o lote nesses manejos. E aí, no momento da soltura, né, a gente vai fazer o quê? Como, por exemplo, recebi 39 mil aves, mas dessas 39 mil, 10 mil é matriz B e o restante é matriz C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caixa da matriz B e uma caixa da matriz C e vou avaliar essa caixa. Então, as caixas geralmente vêm do incubatório com 100, 102 aves. Eu vou avaliar todas essas aves, verificando umbigo, verificando o peso dessas aves e avaliando a qualidade realmente desse lote. E aí eu vou fazer a coleta de 10 aves, porque eu vou mandar para o laboratório, coleta de sangue dessas aves, para verificar também os anticorpos maternos, né? Para verificar como que tá as vacinas das matrizes, para ver se esse lote está bem imunizado ali, né? E aí a gente vai colocar todas essas caixas nos corredores, vai espalhar todas as caixas, porque nós vamos fazer as vacinas. As vacinas, elas são spray, né? Então vai passar ali com a bomba costal de caixa em caixa. O ideal, a vacinação para cada caixa é 3 segundos ali naquela caixa, né? Então a gente faz 3 segundos em cada caixa para que todas as aves fiquem bem vacinadas para estar indo para as gaiolas, né? Porque é sempre bom vacinar nas caixas antes de colocar na gaiola, porque aí a gente não vai perder tanta vacina e a gente vai ter realmente a verificação de que todas as aves daquela caixa receberam a vacina.
Então, no primeiro dia, a gente faz as vacinas de respiratório, que é pneumo, bronquite. Tem local que prefere só fazer bronquite, tem local que prefere fazer os dois juntos, né? Vai depender de cada protocolo, vai depender de cada região, mas geralmente no primeiro dia a gente faz as vacinas ali de respiratório. E aí, após realizar a vacina, né, essas aves darem uma secada, aí a gente vai realizar a soltura dessas aves dentro das gaiolas, né? Soltando essas aves, a gente vai realizar a apresentação da ração e também da água. Aqui nessa foto, a gente tem ele fazendo a apresentação da água, né? Então, a gente, com uma haste de ferro ou até mesmo uma haste de PVC, a gente vai apertar ali o biquinho do nípel, que vai encher as tacinhas, e com isso as aves, elas são curiosas, né? Vai estar vendo aquela aguinha pingar, e elas vão aprender que ali é o acesso de água. Então, a gente faz a apresentação de água assim. Em outras, quem não tem essa haste, pode estar pegando de 5 a 10 aves dentro da gaiola ali e está apresentando, apertando o biquinho e apresentando para essas aves que ali é onde tem água. E aí colocar também vitamina, né, nos bebedouros infantis, principalmente os bebedouros infantis devem ficar no andar onde geralmente é um pouco mais frio. Por quê? Para estimular essas aves a beberem água, a consumir ração, para com que não ocorra refugagem, tá? E aí realizar o flushing a cada 1 hora, também verificar a temperatura da água nas caixas d'água, né? Porque geralmente as caixinhas de água ficam na ponta ali da bateria, então a gente já verifica com o termômetro espeto a temperatura que tá, porque se a temperatura estiver muito alta ali na ponta, lá no final vai estar muito mais alta. Então a gente tem que fazer o flushing a cada 1 hora. Tem lugar que já deixa meio aberto os tubos de nípeis lá no final, então durante todo o aquecimento ali que essas aves vão estar recebendo, vai estar escorrendo água ali para a água ficar aberta, né, o tempo todo, então tá sempre fresca, então dá para ser feito isso também, mas em locais que não conseguem deixar esse meio flushing, pode ser feito a cada 1 hora o flushing para estar renovando a água. E aí, depois das aves alojadas, a gente vai avaliar a altura do nípel. Então, como que tem que ser a altura do nípel? De 1 a 5 dias, a gente tem que deixar o nípel na altura dos olhos. De 6 a 14 dias, a gente tem que passar o nípel mais ou menos na altura da cabeça, e de 15 a 20 dias também na altura da cabeça. Já com mais de 28 dias de idade, essas aves, a gente pode elevar um pouco mais esse nípel, para com que ela tenha um melhor acesso à água, né? Então, a gente tem sempre que estar tomando conta também da altura do nípel, que isso é uma coisa extremamente importante, que às vezes passa batido na produção, as aves acabam parando de beber, porque fica impossível delas beberem água, porque o nípel está muito baixo, né? Ou às vezes está muito alto, e com isso começa a ter refugagem das aves, tá? E aqui uma foto de uma ave do tipo C, né, de 28 gramas só, que a gente faz a avaliação ali. E aí, como eu falei para vocês, né, a gente realiza a avaliação da qualidade dessa ave. Então, a gente vai avaliar o score de umbigo, porque é extremamente importante, porque aves que não têm uma cicatrização boa de umbigo, pode entrar contaminação pelo umbigo e ter uma onfalite, ter uma maior mortalidade ali nesse alojamento, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação de score, e aí essa avaliação de qualidade a gente envia para o incubatório, né? Além também da mortalidade de 7 a 15 dias dessas aves, porque se tiver uma mortalidade muito alta nesse período, o incubatório tem que verificar qual ação que ele vai fazer, né? Para que também não seja prejudicial para o pessoal da granja, né? E aí aqui nós temos, né? O score 0 é um umbigo totalmente cicatrizado, né? Um umbigo limpo. O score 1, ele tem um pontinho só do cordãozinho. O score 2, ele tem um cordão para fora, né? Mas ele não tá muito feio. O score 3, ele já tá um pouco aberto, mal cicatrizado, né? Mas tem em torno só de 2 milímetros. Já o score 4, não teve a cicatrização, o umbigo tá todo aberto. Aqui, essa casquinha é bem maior do que 2 milímetros, então, assim, esse aqui é um umbigo muito feio mesmo, a chance de ter um falite aqui é muito grande, né? Então, assim, a gente tem que cuidar. E aí a gente verifica também
se essa ave está desidratada ou não. Então, a gente vai avaliar o quê? A aveia. Então, se essa aveia está muito saltada, se essa aveia está tranquila, né? Então, aves muito desidratada, a aveia fica bem saltada, né? A pele aqui, o aspecto fica bem seco mesmo, né? Então, a gente consegue estar verificando a desidratação. A gente também avalia a coloração do joelho, né? O joelho que a gente fala é essa parte aqui. Então, a gente avalia se vai estar bem vermelho ou se ele só está um pouquinho rosinha. Por quê? Se ele estiver bem vermelho, se estiver machucadinho aqui, significa que essa ave teve dificuldade de sair do ovo, né? Então, a gente tem um parâmetro para avaliar como que foi a incubação dessa ave, tá? E aí, por último, a gente avalia a vacina, se a vacina foi bem efetivada ou não. Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui nessa caixa, a gente consegue avaliar, porque essa aqui é a vacina de coccidiose, né, que eles recebem no incubatório, então elas vêm azulzinha porque receberam a vacina de coccidiose, elas recebem esse corante porque é para estimular uma ave a ficar bicando a outra, né, e aí com isso ingerir a vacina de coccidiose. E aí a gente avalia o quê? Quantas aves que não estão pintadas, para a gente ter uma noção se a vacina foi eficiente ou não. Então, pela quantidade de aves que não estão pintadas, a gente consegue verificar a eficiência da vacina ali. E aí, após alojar, né, a gente colocou todas as aves ali dentro das gaiolas, né? Colocou os bebedouros infantis, jogou ração, apresentou a água, a gente vai esperar um pouquinho, né, e fazer a avaliação do papo. Então, a cada 1 hora, além da gente estimular a água, né, fazer o flushing, apresentar um pouco mais de água ali, fazer a troca da água com vitamina nos bebedouros infantis, a gente também vai jogar ração de gaiola em gaiola, para com que essas aves elas tenham acesso à ração, né, e elas continuem consumindo, né, e aí a gente vai fazer a avaliação do papo. Então, com 10 horas de alojamento, nós temos que ter 80% das aves com o papo cheio, né? Com um papo cheio, com um papo arredondado, né? Então, aqui essa ave, por exemplo, essa ave, ela tá com um papo cheio, ela tá com um papo arredondado. Então, é um papo que você, na hora que você palpa, você sente água, você sente ração, então você verificou que essa ave, ela teve acesso à ração e água. Já quando a gente pega a ave, ela tá com o papo cheio, mas aquele papo não tá macio, ele tá rígido, você sente ali os pedacinhos de ração, a gente sabe que essa ave tá comendo, mas ela não tá bebendo água, né? E aí também a gente avalia se o papo está vazio, né? Então, na hora que a gente pega, a gente não sente nada, tá realmente sem nada, então significa que aquela ave, ela não encontrou alimento e nem água. E aí, essa avaliação do papo, nós vamos avaliar o quê? Em torno de 50 aves ali no galpão, em pontos diferentes, né, em vários pontos do galpão, para a gente poder verificar se está uniforme ou não, né? Com 24 horas de alojamento, a gente tem que ter pelo menos 95 das aves com esse papo cheio e macio, né? E arredondado. Por quê? Significa que está sendo efetivo o nosso alojamento, a temperatura está boa, a ambiência está legal, a temperatura da água também está boa, então está atrativo para essas aves. E aí a gente consegue ver que o nosso lote ele vai conseguir para frente. Porque se a gente encontra muita ave com papo vazio ou papo muito rígido, significa que a gente está tendo um pouco de falha ali no nosso manejo, então a gente tem que melhorar, tá? E aí a gente tem que fazer o quê? Plantão noturno também, né? Então tem que colocar uma pessoa responsável ali para continuar com aquele processo do alojamento, porque durante 1 semana tem que ser feito, verificando a temperatura do galpão, jogando ração ali de gaiola em gaiola, monitorando a temperatura da água, fazendo flushing, colocando vitamina nos bebedouros infantis, né? Até 5 dias, as aves elas ainda não acessam o coxo, elas não conseguem ir para o coxo. Então, a gente tem que fazer esse manejo de jogar ração para estimular o consumo dessas aves.
E aí, no segundo dia de alojamento, a gente tem que começar já a ficar de olho no comportamento das aves e ir separando as aves refugas, né? Que são as aves que estão refugando, as aves que não encontraram alimento, não encontraram água. Então, a gente tem que tentar recuperar essas aves. Então, são as aves mais fraquinhas, né? Então, a gente sempre escolhe um pedacinho ali do galpão, geralmente segunda linha, porque é mais fácil de fazer manejo, né? Então, é um ambiente um pouco mais quente, é um ambiente onde a gente consegue estar olhando, fazendo manejo, trocando toda hora os bebedouros infantis. Então, a gente sempre mantém ali a segunda linha para fazer as gaiolas de refugagem, né? E vai selecionando essas aves refugas, tá? Porque o ideal é que as aves fiquem assim dentro das gaiolas, né? Todas dispersas, bebendo água, comendo, né? A gente não pode ter ave ali deitada, não pode ter ave sem acessar água, sem estar comendo. E essa seleção de refugas, né? A gente vai separar o quê? As aves fracas, as aves que estão mais lentas. Quando a gente joga a ração, a gente já consegue ver as aves que estão refugando. Por quê? Na hora que a gente joga a ração, as aves elas são assustadas, né? Elas vão sair correndo. As aves que estão refugando, elas ficam paradas. Então, no momento que a gente joga a ração, já vai com um baldinho, né? Para estar pegando essas aves que estão mais fracas, mais lentas, e vai colocando dentro ali do baldinho e depois a gente coloca na gaiola de refugas, né? E as aves também que vêm com alguma deficiência de incubatório. Então, às vezes, realmente passa despercebido ali no incubatório uma avezinha que é um pouco cega, uma ave que veio com um probleminha na pata. Então, essas aves também a gente separa e coloca nas gaiolas, né? As aves que não dá para salvar, a gente tem que eliminar, né? Mas a gente tenta sempre recuperar essas aves. E aí, o ideal, sempre colocar na segunda linha e nas baterias centrais, para que a gente possa estar mantendo a temperatura para essas aves e também mais fácil da gente estar fazendo o manejo ali. Então, colocar sempre bebedouro infantil com vitamina e também colocar probiótico nesses bebedouros, né? Porque o probiótico ele vai ajudar na imunidade dessa ave, então ele vai ajudar na recuperação. Realizar essa seleção por 5 dias, então começa no segundo dia ali de alojamento e vai até o 7º dia de idade dessa ave. E aí as aves que forem recuperando, a gente vai tirando dessas gaiolas para dar espaço para as outras aves refugas e vai colocando as aves nas gaiolas com as aves boas. E por que é tão importante assim a fase de cria e recria, né? E também extremamente importante a fase de alojamento? Porque nós vamos formar a galinha, né, na fase de cria e recria. Então, com 1 a 6 semanas, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento dos órgãos internos. Então, intestino, todos os órgãos principais vai estar desenvolvendo de 1 a 6 semanas. Então, a gente tem que ganhar o nosso lote com 1 a 6 semanas, porque é onde a gente está formando a nossa galinha. Então, a gente tem que ter uma ave com peso bom, uma uniformidade boa. Nós não podemos deixar entrar desafio sanitário nessas semanas, porque a gente precisa ter uma boa pintainha para ter uma boa produtora. Depois de 7 a 17 semanas, é a recria, é a fase de recria. Mas até 12 semanas, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento de musculatura. Então, até 6 semanas, a gente precisa formar a ave, é o ponto crucial, 6 semanas. E depois de 6 semanas, a gente vai fazer o quê? A gente vai só engordar a galinha, né? A gente não vai desenvolver mais. Então, intestino não vai desenvolver mais, né? Os órgãos principais não vão desenvolver mais. Então, a gente só vai dar o quê? Musculatura para essa ave, gordura também. Então, a gente precisa formar ali até 6 semanas, porque depois ela só vai desenvolver a parte muscular. E com 13 semanas, começa a desenvolver ali o sistema reprodutor. E aí a produção, né, a idade de produção é de 18 até 95 semanas, que é a idade ali final das aves, né? Tem local que estende um pouco mais, melhorando a nutrição, tudo mais, consegue manter por mais semanas. Mas até 95 semanas é a idade ali das aves. Então a cria, ela é dividida de 1 a 6 semanas, recria de 7 a 17 semanas e a produção de 18 a 95 semanas. E aí, os manejos importantes, né, da fase de cria e recria, é sempre muito bom a gente estar de olho em algumas coisas, né? Tem algumas diquinhas que
que faz a diferença nos nossos manejos. Então, por exemplo, sempre que a gente for manipular aves, né, como nos alojamentos, que a gente está estressando a ave, né, tirando de um ambiente, colocando no outro, raleio. O que é o raleio? A gente aloja as aves, né, no dia que elas saem do incubatório, a gente alojou. Tem locais que alojam até metade do galpão, que é para conseguir da temperatura. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eu trabalhei, a gente alojava até metade do galpão, que aí a gente conseguia manter a temperatura do galpão, porque o Rio Grande do Sul é muito frio. E aí, depois dos 21 dias, a gente fazia o raleio. O raleio é o quê? É tirar aquelas aves da metade do galpão e jogar elas para todo o galpão. Então, a gente fazia o raleio. Então, o mesmo galpão que a gente recebia as aves, a gente fazia a nossa recria. E a transferência é o quê? Tem sistema, por exemplo, em Minas Gerais, que eu trabalhei lá também. Lá não fazia recria e cria no mesmo galpão. A gente tinha que colocar em galpões separados. Então, de 1 a 6 semanas, ficava no galpão de cria e depois a gente tinha que transferir para os galpões de recria. Então, com 6 semanas, a gente fazia as transferências. Então, nesses momentos que a gente faz muita manipulação das aves, que a gente estressa as aves, a gente precisa fazer uma reposição de eletrólitos ali para elas e também repor uma flora ali para elas, porque elas passaram por estresse, a imunidade caiu. Então, a gente precisa estar fazendo esse manejo para que a gente não perca essas aves, né? Para que elas não percam peso, para que não deixe de ganhar peso, né? Porque o que a gente quer é que elas ganhem peso, se desenvolvam para depois entrar na maturidade sexual, né? E produzir ovo no standard. Então, a gente precisa fazer esses mecanismos aí. E aí, sempre quando eu for fazer probiótico, eu preciso retirar o cloro. Então, retiro o cloro 2, 3 dias antes e aí faço um probiótico. Então, todas essas manipulações têm que ser organizadas, né? Para com que esses manejos também possam acontecer certinho, porque senão a gente vai perder produto. Se colocar um probiótico com cloro ali, a gente perde produto, tá? E aí a gente tem que realizar a pesagem semanal. Como que é a pesagem semanal? No dia que eu recebi as aves, eu pesei, né, que é o peso de chegada, e aí sempre na data que chegou, por exemplo, chegou numa terça-feira na granja. Então, toda terça-feira vai ser aniversário, né? A gente diz que é o aniversário daquele lote. Então, toda terça-feira, até 30 semanas, eu tenho que pesar aquele lote para eu avaliar como que ele tá, como que tá o peso dessas aves, como que tá a uniformidade dessas aves. Porque pelo peso e pela uniformidade, eu consigo avaliar se meu lote está indo bem, se está entrando algum desafio, né? Se está acontecendo alguma outra coisa. Então, por isso que tem que ter essa pesagem semanal, porque eu consigo avaliar se a minha ave ela está ganhando peso ou se ela está deixando de ganhar peso. Se ela está deixando de ganhar peso, alguma coisa está acontecendo. Então, eu preciso estar sempre de olho. E aí, um peso ideal, né? Um peso muito bom ali para as aves depois da primeira semana, porque da semana 0, que é a semana que a gente fez aquele alojamento, é a semana 0, geralmente elas ganham muito peso, né? Então, de 30 gramas vai para 60, 70, então sobe bastante a porcentagem ali. Só que depois, essa é a semana 0. Na primeira semana depois, elas acabam deixando de ganhar, porque aconteceu alguma outra coisa. Então, pode ter queda de bico, né? Começa a ter algumas rejeições, né? Por exemplo, esquentou demais, as aves elas vão reduzir um pouquinho o consumo. Então, a gente tem que ficar de olho ali na semana 0, semana 1, né? Para que essas aves elas não deixem de ganhar peso. Então, o peso ideal é sempre de 2 a 5% acima do standard. O standard é o que a linhagem decidiu para aquele lote. Então, a linhagem faz um estudo da genética deles, e aí eles avaliam. Semana 1, eles têm que estar com 60 gramas. Semana 2 tem que estar com 120 gramas. Semana 3 tem que estar com 198 gramas. Então, a gente tem que estar sempre ou no standard, né, ou acima ali do standard, para que essas aves não deixem de ganhar peso. E a uniformidade, a gente tem que atingir 85%, né, de uniformidade, porque a uniformidade é extremamente importante
para que a gente possa depois ganhar na produção. Então, lotes desuniformes facilita a entrada de desafio sanitário, lotes desuniformes, eles pioram depois na produção, porque a gente vai ter vários estresses ali, questões de vacina, transferência, vai entrar o pico de produção também, que é um momento estressante para a ave, então a gente tem que sempre performar essas aves com uniformidade ali próximo de 85, e na recria, quando for transferir para a produção, o ideal é estar de 85 para cima, né? Então, se a gente conseguir aí, é muito bom. E aí, na segunda e terceira semana, começa a ter a queda do bico, né? Então, as aves, elas vieram com o tratamento infravermelho, né? Com debicagem com infravermelho, e aí começa a ter a queda desse bico. Então, o bico vai ficar mais sensível, as aves, elas vão reduzir um pouco o consumo de ração. Então, a gente precisa estar fazendo o analgésico, né? É muito utilizado a dipirona na avicultura, né? Então, tem alguns nomes comerciais, como dipirem e tudo mais. E aí, a gente faz o analgésico pelo menos 3 dias ali e uma vitamina via água de bebida para que a gente possa causar um conforto para essas aves, porque elas vão estar sentindo um pouquinho de dor, elas vão estar rejeitando um pouco a água, rejeitando um pouco a ração. Então, é por isso que é muito bom fazer um analgésico ali. E aí, sempre após vacinas também, né, intramuscular, realizar analgésico e eletrólitos. E aí, alguns pontos importantes, né, em relação à queda de peso, tá? Então, até 2% abaixo o peso do standard, ele é um pouco aceitável. Porém, se cai muito, se a ave deixa de ganhar muito peso, por exemplo, ficou 5% abaixo, a gente precisa verificar o que está acontecendo. É um desafio sanitário que está entrando? É a granulometria da ração que está errada? Né? Então, por exemplo, a gente precisa ficar de olho nisso também, que são alguns macetes que a gente tem que ter para que a gente não perca lote, né? Uma coisa muito importante que precisa ser feito é que no momento que vai fazer a transição da ração peletizada para a ração da fábrica da granja, que não é uma ração tratada, né? Que é aquela ração que a gente fala crua, a gente precisa estar fazendo um analgésico e uma vitamina ali, porque esse momento de transição vai causar um pouco de dor para a ave. Por quê? A ração peletizada, ela não faz o desenvolvimento da moela. Quando chega a ração da fábrica, né, que é uma ração crua, as aves, no momento que estão ali digerindo, vai estar tendo a fricção ali na moela, ela vai começar a sentir um pouco de dor, e aí ela pode até rejeitar a ração. Né? Então, a gente precisa fazer analgésicos para estar melhorando um pouco a dor ali, né, nessa transição, né? E também vitaminas para estar auxiliando nessa troca de ração. Nunca deve trocar a ração de uma vez, acabou peletizada e já colocar a ração da fábrica. Sempre fazer a transição para que essas aves sintam o menos possível. E aí a gente precisa sempre também verificar a granulometria da ração com a shakeira, né? Então, geralmente as casas de rações ali, empresas de ração, eles têm uma shakeira, que elas são divididas em vários compartimentos, e aí essa shakeira tem vários milímetros, né, de tamanho de partícula, que a gente pode ver aqui, né? Então, tem vários tamanhos de partícula. E aí, em cada fase de ração, a gente tem que ter uma quantidade ali de partículas. E aí a gente precisa estar verificando, né, o DGM, que o DGM é extremamente importante. Por quê? DGM muito grosso, né? Por exemplo, eu tenho uma ave ali de 1 a 3 semanas, né? E aí o meu DGM está 900. Então a ave, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a selecionar as partículas maiores, e aí os minerais, as micropartículas que são importantes para a ave, elas não vão ingerir, né? Então vai ficar com falta de nutrição. Então, por isso que a gente tem que ter um DGM certinho para a idade, para com que essas aves, elas também não selecionem a ração, tá? E aí, granulometria baixa, elas também causam um certo problema para as aves. Por quê? As aves, elas vão reduzir consumo, vai ficar uma maior quantidade de pó no galpão, então vai reduzir consumo, vai ficar aquele pó ali acumulado no galpão,
e aí vai começar a ter problemas respiratórios nesse lote. Então, a gente tem que também estar verificando esse DGM, porque a gente não pode ter partículas nem muito grandes, nem muito pequenas, tem que estar sempre aquele equilíbrio, um DGM certo. E também a gente vai começar a ter acúmulo, né? Acúmulo de partículas nos bicos, né? Então, vai começar aquela ração que fica acumulada ali por ter partículas muito pequenas, vai acumular, vai começar a fermentar na boca, ali no bico daquela ave, e vai causar aftas, né? Então, a ave vai estar com aftas, ela vai estar com dor, ela também não vai consumir ração. Então, a gente vai ter perda de desempenho. E aí, né, com isso, a gente tem que tomar cuidado também, né, para que essas aves, elas não vão muito magras e nem muito gordas para a produção. Então, prestar atenção também em relação ao peso, em relação a isso, porque aves muito magras, quando chegam na produção, no momento da ovopostura, né, da ovoposição, começa a ter prolapso. Então, a gente começa a perder aves por prolapso. Então, a gente tem que ter uma ave num peso muito bom, né, dentro do standard, e também com uma uniformidade muito boa, para que a gente não perca essas aves com prolapso. E a ave também muito gorda, a ave gorda também não bota, né? Então é perigoso ter ovoposição interna, né? Aquilo causar uma infecção na ave e a gente perder também por conta dessa ovoposição interna. E aí, o que é a uniformidade, né? A uniformidade é extremamente importante na produção também, porque pela uniformidade que a gente vai saber se o lote vai ser bom ou não. Por quê? A uniformidade, lotes que têm uma boa uniformidade, eles vão começar a produzir dentro do standard. Então, por exemplo, eu tenho uma linhagem que ela começa a produzir com 18 semanas. Se eu tenho uma uniformidade de 85%, realmente meu lote vai começar a produzir ali dentro do standard, dentro da idade que a linhagem determinou, né? Uma uniformidade também boa, vamos ter persistência de postura, então aquela ave vai começar no standard, vai aumentar a produção gradativamente, né, dentro do standard, e vai manter aquela persistência de produção até atingir o pico de postura. O pico de postura é mais ou menos com 30 semanas, né? Por isso que a gente pesa até 30 semanas. E aí, esse pico de postura, né? As aves, elas têm que atingir ali com 30 semanas, porque se não atingir, significa que o nosso lote não foi realmente muito bom de recria, né? Então, a gente não fez uma recria boa. Então, a uniformidade é o que vai nos falar se o nosso lote vai ou não ser bom, tá? E aí, quais são as causas, né, que podem afetar a nossa uniformidade? Então, troca de ração, como foi dito, né? Então, as aves, elas sentem bastante quando tem a troca de ração peletizada para uma ração ali da nossa fábrica, né? Porque vai começar a desenvolver moela, elas vão sentir um pouco de dor e aí vai diminuir um pouco o consumo e com isso o desempenho. Desafios sanitários, então, desafios sanitários, por exemplo, um respiratório, ele vai causar também uma queda de uniformidade, porque as aves doentes não vão comer, né? E com isso elas vão refugar e vai ter uma diferença de uniformidade. E estresse também. Então, sempre quando a gente vai fazer manejo, transferência, raleio, vacinação intramuscular, a gente causa estresse nas aves, então também vai ter ali uma quedinha de uniformidade, as aves vão sentir um pouco mais, tá? E aí, o que a gente faz para a gente poder conseguir ganhar quando a gente tem uniformidade baixa? Então, até mesmo matrizes diferentes, por exemplo, eu recebi lote com matriz A, B e C. As aves que são de matriz C, vai demorar para acompanhar as aves de matriz A e de matriz B. E a B, às vezes, também vai demorar para acompanhar o tamanho, peso e a uniformidade das matrizes A. Então, matriz também diferente vai afetar também na uniformidade e peso do lote, tá? Então, por isso que a gente também tem que estar sempre de olho. E como que a gente vai fazer? Para tentar ganhar, realizar a seleção. Então, a gente faz seleção por peso, né? Quando um lote é pequeno, né, geralmente. Quando o lote é muito grande, por exemplo, 100 mil aves, você não vai conseguir pesar 100 mil aves. Então, você vai mais ou menos visual. Então, olhei numa gaiola, tem, sei lá, 3 aves ali, que está bem menor do que as outras. Então, separa aquelas 3 aves e colocam em gaiolas que o tamanho está parecido. Por quê? Para que não tenha competição.
Se está tendo refugagem ali, significa que naquela gaiola nós temos aves, algumas aves dominantes que vão comer primeiro, e essas aves que não são dominantes, elas vão começar a refugar. Então, a gente tem que fazer essa seleção até mais ou menos 8 semanas, né? Até 6 semanas, como foi dito, a gente tem o desenvolvimento ali dos órgãos internos. E aí, a seleção a gente faz até 8 semanas, que é o período ali máximo que dá para a gente tentar ganhar ainda o lote. Depois de 8 semanas já fica mais difícil a gente ganhar ali nas refugas, né? Ela vai continuar sempre refuga. E aí a gente tem que se atentar também à densidade dentro de gaiola, né? Porque se eu tenho uma densidade maior do que comporta, vai ter competição, vai ter refugagem, a gente não vai conseguir ter uniformidade boa, peso bom, e aí, consequentemente, os nossos lotes depois na produção não vão produzir conforme a gente quer. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? Quando for alojar, verificar a quantidade total de gaiolas que eu tenho, né? Verificar também a quantidade total de aves que a gente vai receber, e aí a gente já fazer um planejamento de quantas aves a gente vai colocar dentro das gaiolas. E aí, por exemplo, no raleio, se a quantidade que eu coloquei dentro das gaiolas, porque a gente vai fazer o raleio com 22 semanas. Por quê? A gente vai tirar o papel com 21 dias, 22 semanas não, perdão, com 22 dias. A gente vai tirar o papel com 21 dias por conta do ciclo da vacina de coccidiose. E aí, no 22º dia, eu vou já realizar o raleio, né? Então, eu preciso estar verificando se até 22 dias a quantidade de aves que vai ficar ali na gaiola, por exemplo, vão ficar 30 aves. Vai comportar até 22 dias? Não, não vai comportar. Então, eu tenho que ralear, colocar a quantidade menor de aves ali dentro da gaiola. E se eu for fazer transferência, né, em locais que a cria e recria são separados, se até 6 semanas a quantidade de aves que eu vou alojar ali vai aguentar até eu transferir, né? Porque às vezes pode acontecer de atrasar um pouco a transferência. Então eu preciso ter um limite ali para, por exemplo, um limite até 8 semanas. Até 8 semanas eu vou conseguir ter 220 centímetros por ave, vou conseguir ter 220 centímetros por ave, ou não, vai ficar menos, vou ter só 200. Então, aí eu preciso realmente verificar quantos centímetros por ave eu vou ter ali dentro da gaiola para com que eu não perca o lote, né? Para que eu não ocorra refugagem, para com que eu consiga fazer com que essas aves ganhem peso, né? Então, a gente tem sempre que estar avaliando isso também. Então, de 0 a 3 semanas, a densidade é de 120 centímetros por ave. Então, eu sempre avalio o comprimento da gaiola, a profundidade da gaiola, para ver quanto que eu tenho ali de centímetros quadrados, né? E divido pela quantidade de aves que eu quero colocar para ver se vai dar realmente o tamanho certo ali por ave, tá? E de 4 a 10 semanas, 220 centímetros, e de 11 a 17 semanas, eu tenho que ter 330 centímetros por ave, para com que não ocorra competição ali naquela gaiola, para com que elas tenham quantidade certa de nípel, quantidade certa de espaço de comedouro, para com que elas possam estar também ficando num ambiente tranquilo, né, sem muita competição, sem muito estresse, porque senão também vai facilitar a entrada de desafios sanitários, né, porque a ave vai estressar, a imunidade vai cair e vai facilitar a entrada ali de desafios. E aí é extremamente importante a ambiência, né? Os pontos principais da avicultura ração, ambiência, né? Ventilação e iluminação. Então, são esses 4 pontos que a gente tem que se atentar. Então, a gente precisa ter temperatura boa para essas aves. Como foi falado, a gente dá temperatura para as aves, né? Até de 15 a 21 dias, porque essas aves, elas chegam com penugem, elas não conseguem manter a temperatura corporal, e a partir com 15 dias, elas têm praticamente todo o empenamento, então aí ela começa a segurar a temperatura. Então, a gente consegue ali, em locais, em regiões que são quentes, né, a dar temperatura para elas até 15 dias. Então, com 15 dias em locais quentes, por exemplo, estado de São Paulo, algumas regiões do estado de São Paulo que são muito quentes, a gente consegue tirar o calor com 15 dias.
Já em locais, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que são locais muito frios, até mesmo o sul de Minas, que são locais mais frios, a gente precisa dar temperatura por mais tempo para que a gente também não perca o lote. Por mais que a ave esteja empenada, a gente precisa dar temperatura ainda para com que essas aves elas não refuguem, né? E a gente tem que tomar cuidado, né, de não dar muita temperatura também, porque temperatura a mais do que a ave suporta também é extremamente prejudicial. Então, uma temperatura acima de 25 graus, para uma ave ali de mais ou menos, vamos dizer aqui assim, mais ou menos na quarta semana, vai ser prejudicial para essa ave. Então, a gente tem que tomar cuidado também com temperaturas muito elevadas, porque mais de 25 graus, a ave ela vai reduzir consumo, né? Vai ter queda de desempenho, essa ave ela vai ficar deitada, essa ave ela vai, tudo que ela consumir, ela vai começar a gastar para poder se refrescar. Então, ela vai abrir bico, ela vai abrir a asa, vai ficar com a bunda suja, né, que a gente costuma falar, né? Então, elas vão ficar deitadas, elas vão ficar mais prostradas, e a temperaturas muito altas podem levar a óbito essas aves, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas temperaturas muito elevadas. Então, temos que sempre verificar se o nosso galpão ali tem um sistema de nebulização, tem uma ventilação em dias que estiver muito quente. Talvez pensar também numa pintura de telhado em locais que é muito quente, né? Geralmente tem literaturas que falam para pintar de branco, né? Porque o branco ele faz a refração de luz, então ajuda um pouco a perder temperatura ali daquele galpão, né? Então a gente tem que pensar em alternativas, né? Em locais que batem muito sol também no galpão, pode estar se colocando sombrite para evitar com que o sol incida diretamente dentro do galpão, né? E amenize um pouco o calor ali para aquelas aves. Então a gente tem que pensar em algumas alternativas ali para com que essas aves elas não sofram um estresse térmico. Em temperaturas muito baixas, a gente tem que tentar evitar com que essas aves elas diminuam o consumo, né? Porque tudo que elas consumirem em temperaturas muito baixas, elas vão estar utilizando para tentar aquecer o corpo para manter uma termoneutralidade ali para elas, uma zona de conforto para elas. Então a gente tem que tomar cuidado para não ter temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas, né? Então, uma ave com frio, ela vai estar amontoada, uma ave com frio, ela vai estar com pena eriçada, ela vai estar mais quieta, talvez ela vai reduzir um pouco o consumo, né? Ou tem aves que elas vão aumentar o consumo, mas não vai ser bom para ela porque ela vai aumentar só para poder manter a temperatura corporal e não para poder se desenvolver. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E aí aqui uma tabelinha, né, mais ou menos com a temperatura ideal para cada idade, né, para ficar mais fácil. Então na primeira semana 32 graus ali é bom para elas, então de 31 a 33, uma média de 32 é uma temperatura boa para as aves, né? Na segunda semana, 29 graus, terceira semana, 27, quarta semana, 26, e aí, né, depois da quarta semana, a gente pode manter ali uma temperatura ambiente de 24 graus e tá sempre tomando conta em relação a isso. Hoje o dia vai fazer 36 graus. Eu vou precisar manter aquecido o meu galpão que eu alojei, se vai estar 36 graus? Não, eu posso manter até as turbinas desligadas, a fornalha desligada e monitorando a temperatura dentro do galpão. Caiu demais a temperatura, foi para 28 graus. Eu consigo ligar um pouquinho, então, a turbina para deixar na temperatura de 32, 33 graus. Então, a gente vai sempre avaliando nisso daí. Não é porque as aves estão alojadas, né, que eu vou ter que dar a temperatura para ela estando 40 graus num dia. Não. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção. A temperatura ambiente de fora, na temperatura dentro do galpão e também no comportamento dessas aves para que a gente não perca o lote. E aí, questão também da iluminação. A iluminação, como foi dito, ela é extremamente importante, porque a iluminação ela vai afetar no comportamento da ave, no crescimento e também na produção. Por quê? A ave ela é fotossensível, né? Então, a iluminação que vai estimular o desenvolvimento sexual dela, a maturação sexual.
Então, a gente precisa estar sempre cuidando da iluminação, porque a luz, ela vai, os fotorreceptores da córnea, né, vai estar recebendo, vai estar indo para o hipotálamo, que vai estar fazendo toda aquela reação hormonal, né, liberando os hormônios sexuais, para com que essa ave ela entre na maturidade sexual. Se a gente der muita luz em recria, a gente pode perder em produção, porque vai retardar a maturidade sexual. E se a gente tirar a luz muito rápido, a gente faz com que essa ave ela tenha uma precocidade na maturidade sexual, e aí a gente pode ter até problemas com relação a prolapso. Então, a gente tem um tempo certo ali de fazer um protocolo de iluminação e está verificando ali qual o melhor protocolo para aquela linhagem, para aquele tipo de galpão, para aquela ave, né? Então, o programa de luz, ele vai sempre depender dessas questões. A quantidade que a ave tem que receber de luz, né? A quantidade de horas que ela tem que receber, a intensidade de luz que ela tem que receber, qual é o tipo de galpão que eu estou alojando, se é um galpão de pressão negativa, né? Que é o famoso dark house, ou se é um galpão de pressão positiva, né? Que é, por exemplo, lá na região do Rio Grande do Sul, a gente tem muitos galpões ali com pressão positiva. Já em Minas Gerais, a gente tem os dois, tanto pressão positiva quanto também dark house, né? Então, a gente tem que estar prestando atenção nisso daí. Por quê? O sistema dark house, ele é um galpão totalmente fechado, a gente tem climatização lá dentro do galpão, então as aves elas não vão ter interferência do ambiente externo, né? Não vai ter interferência da luz externa. Já na pressão positiva, a gente não tem climatização dentro do galpão. Então a climatização é natural, né? Então a gente vai ter interferência de luz, né, do dia. Então a gente precisa fazer protocolos que essa interferência de luz não vai atrapalhar na retirada de luz quando a gente estiver na recria. E aí a gente também tem que verificar a localização, né, geográfica. Então, locais que é quente o ano inteiro, né, que tem sol o ano inteiro, a gente tem que ver um protocolo diferente. Vamos ter luz natural, vamos ter que colocar um pouquinho de luz artificial ali, como que vai ser. E aí sempre é sempre bom deixar, quando a gente vai alojar, pelo menos 1 hora de descanso para essa ave, né, poder estar dormindo. Depois, às 23 horas, manter luz acesa, né, para estimular essas aves a consumirem ração e a consumir água. E aí a gente vai tirando a luz na recria, a gente precisa retirar luz na recria. Então, pode retirar de 1 a 2 horas, tá? E aí vai reduzindo a luz conforme o peso dessas aves. Por isso que a gente tem que pesar semanalmente essas aves, porque aí a gente também consegue realizar um manejo de luz. Por exemplo, eu tenho aves com 3 semanas que elas estão abaixo do peso. Eu vou retirar a luz dessa ave? Não. Eu posso manter mais 1 semana com a mesma quantidade de luz para ver se eu estimulo essa ave a comer um pouco mais, beber mais água, né? Estimular o tempo ali de luz para com que ela consuma mais, para com que ela ganhe peso, para depois eu retirar a luz. Então, a gente consegue fazer esses manejos até 10 semanas. Depois das 10 semanas, se a gente não reduzir luz, a gente vai ter atraso na produção. Então, o tempo máximo de eu retirar toda a luz das aves é 10 semanas. Depois de 10 semanas, eu não posso mexer mais no protocolo de luz, senão eu atraso a minha produção, né? Então, a gente vai fazendo esses macetes. Então, verificando o peso. Meu lote, ele tá com peso no standard desde a primeira semana. Então, assim, eu tô com um lote muito bom, o peso tá acima do standard, a uniformidade tá boa. Então, eu posso retirar a luz a 2 horas de luz, 3 horas de luz, né? E eu posso tirar até antes de 10 semanas. Então, se meu lote estiver muito bom, eu posso retirar toda a luz com 8 semanas. Que aí vai ser um lote muito bom, né? Mas se eu tiver realmente um lote que 1 semana ficou ruim de peso, fez uma vacina, não ganhou peso, né? Teve uma uniformidade um pouco ruim, a gente mantém ainda um pouco de luz. E aí a gente tem que prestar também atenção em relação ao período, né? Então, por exemplo, no outono e no inverno, tem locais que a gente consegue
deixar com 12, 13 horas de luz ali na recria, né? Retirar as luzes e manter com 12, 13 horas. Por quê? No inverno, os dias são mais curtos, escurece mais cedo, né? Então, a gente consegue fazer essa retirada de luz. Já na primavera e no verão, os dias são mais longos, né? Então, a gente tem uma iluminação crescente. Então, no verão e na primavera, a gente mantém ali com 14 horas de luz para com que a gente consiga depois estimular na produção, né? Então, a gente tem que estar prestando atenção também, né, nessas coisas, né? Ah, tá no outono, vou poder então retirar a luz. Tô com 9 semanas, meu lote tá bom, então eu consigo deixar ele com 12 horas de luz. Então, fechou ali 9 semanas com 12 horas de luz. Vou mexer na luz? Não, não mexe mais na luz. Agora só vai mexer na luz quando esse lote for começar a estimular na produção, né? E aí, quando que eu vou estimular a produção? Quando o meu lote estiver no peso ideal. Então, aves brancas, né, que são as aves leves, a gente vai começar a estimular a luz quando ela tiver com 1.350 gramas. Já as aves vermelhas, a gente vai começar a estimular a luz quando estiver com 1.450 gramas, tá? Então, a gente não pode estimular antes que elas estejam nesse peso, por quê? Senão a gente pode causar prolapso nessas aves, tá? E aí uma coisa muito importante é sempre manter o horário que acende fixo, tá? Igual o que vai ser na produção. Então, o programa de luz, eu estipulei que na minha produção vai acender todo dia a luz às 5 horas da manhã. Então, se vai acender a luz todo dia às 5 horas da manhã, eu tenho que tirar a luz na recria às 4 horas da manhã. Então, a luz na recria tem que acender às 4 horas da manhã, porque o primeiro estímulo da produção tem que ser na primeira hora da madrugada. Então, se eu vou estimular depois na produção e eu quero que acenda às 5, tem que acender às 4 na recria. Por quê? A hora que eu for estimular, eu vou dar 1 hora a mais. Então, eu vou colocar para acender a luz às 5 horas da manhã. Então, essa ave vai ganhar a luz. Então, aí a gente tem que fazer esses macetes. E aí, dando 30 minutos, né, toda semana, até completar 16 horas, tá? E aí, um ponto muito importante também é a gente prestar atenção na cor da luz que a gente vai colocar no galpão. Então, é extremamente importante porque as luzes, né, a cor da luz, ela tem um comprimento de onda e esse comprimento de onda vai estimular a certas coisas. Por exemplo, a luz branco quente, ela vai estimular, né, os órgãos reprodutores das aves. Então, eu vou utilizar esse tipo de luz na minha produção, porque eu quero fazer com que as aves, né, elas se desenvolvam ali na produção. Então, na produção, o ideal é sempre luz branco quente, porque o tamanho de onda vai ser maior, né, e vai ter ondas vermelhas ali na luz LED branco quente. Já na minha recria, eu quero que elas tenham desenvolvimento, crescimento, né, um comportamento mais tranquilo. Então, eu vou estimular elas com ondas curtas, né? Então, o LED branco frio, ele tem ondas tanto verde quanto azul, que é o que faz a estimulação aí do desenvolvimento, do crescimento dessas aves. Então, sempre na minha recria, eu tenho que ter luz LED branco frio, e na produção branco quente, porque aí eu consigo estimular essas aves, tá? E aí a quantidade de lux também é extremamente importante. A quantidade de lux é a intensidade que essas aves vão receber. Então, na cria e recria, geralmente as literaturas falam de 20 a 40 lux. O ideal, né, pode ser de 20 a 40 lux, mas não necessariamente precisa ser 40 lux, pode ser um intermediário. Mas tem granjas, né, que preferem a intensidade maior. Só que a gente tem que tomar cuidado com a intensidade muito alta, porque às vezes a gente tem a iluminação dentro do galpão, tem a interferência também da luz natural, e aí uma intensidade muito alta vai começar a causar muito estresse nas aves. Muito estresse, porque vai estimular muito essas aves e elas vão começar a ter canibalismo, né? Então,
precisamos tomar cuidado com relação à intensidade de luz, porque se começar a ter canibalismo, a gente tem que começar a fazer algumas manobras dentro do galpão para evitar esse canibalismo, esse comportamento, porque uma vez que a ave ela sente o gosto do sangue, ela vai fazer isso daí para sempre. Então, a gente precisa evitar com que essa ave acostume com isso. Então, às vezes, a gente vai ter que mudar uma nutrição, vamos ter que manter as luzes do galpão desligadas, né? E isso vai afetar também no estímulo de luz, né? Então, a gente talvez vai ter que colocar sal na água dessas aves para fazer com que elas parem o canibalismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E na produção, o mínimo de intensidade de lux que a gente pode estar oferecendo para as aves é de 10 lux. Só que esse 10 lux tem que estar sendo recebido no coxo. Por quê? Para estimular elas o consumo, né? E também a maturidade sexual. E aí, chegamos num ponto extremamente importante, né? Que é a vacinação. Cada região tem o seu protocolo, porque cada região do Brasil tem um desafio diferente, então não dá para fazer um protocolo de bolo para todos iguais, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele tem uma intensidade maior de desafios respiratórios, então tem bronquite, tem pneumovírus, tem micoplasma, tem coriza. Então, às vezes, precisa ser um programa vacinal mais intensificado, né, para esses tipos de respiratório. Já, por exemplo, em Minas Gerais, que eu trabalhei, tinha um programa mais voltado para laringotraqueite, né? Coriza, micoplasma, pneumo, diferente ali do Rio Grande do Sul, né? Que, por exemplo, no Rio Grande do Sul não se fazia vacina de laringotraqueite. Já em Minas Gerais era obrigatório fazer a vacina viva e também fazia a vacina vetorizada na asa. Atualmente não está sendo mais obrigatório fazer a vacina viva lá em Minas Gerais, né? Depois de um estudo de avaliação em todas as granjas ali daquela região. Então, chegou ao consenso que não era mais obrigatório fazer a vacina viva, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Não pode ser o mesmo protocolo para todas as regiões, porque senão você vai estar prejudicando o seu lote, né? Às vezes sobrecarregando muito uma ave com vacina que nem tem necessidade dela tomar, né? E sempre a vacina também tem que ser feita nas semanas corretas. Não pode ter atraso em vacina, porque senão vai prejudicar o sistema imunológico dessa ave, tá? E vai também abrir porta para desafios. Então, algumas dicas valiosas, né, que são importantes na hora de vacinar. Vacina spray, vacina de água, a gente precisa tirar o cloro da água 2 a 3 dias antes de realizar essas vacinas. Por quê? São vacinas vivas, né? O cloro pode matar essas vacinas, né, na água. Então, a gente precisa retirar o cloro com bastante antecedência para com que a gente não perca a vacina. Senão, a gente vai estar jogando água só nas aves e perdendo dinheiro, porque vacina é muito caro, né, na avicultura. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí. A gente também não pode fazer desinfetante, tá? Nem 3 dias antes e nem 3 dias depois de realizar a vacina. Quais vacinas que a gente não pode de jeito nenhum fazer desinfetante? Quando a gente for fazer vacina ocular, que é a vacina de micoplasma, vacina spray, que são as vacinas de respiratório, e também as de água de bebida, que geralmente pode ser salmonela, pode ser também de gumboro, né? Então, a gente tem algumas vacinas ali. E aí, a vacina spray, né, que a gente tem que fazer é o seguinte: sempre quando a gente for fazer a vacina spray, a gente tem que diluir ela num balde antes, né? Nesse balde, a gente coloca a quantidade de água certa, então, geralmente é 1 litro para 1.000 aves, né? Então, a gente tem que fazer ali essa colocação de água, tá? E aí, a gente pode o quê? Fracionar os frascos. Então, por exemplo, eu tenho 100.000 aves no lote. Eu vou fazer as 100.000 doses de uma vez? Não, a gente fraciona. Então, eu vou fazer 50.000 doses agora e depois que acabar essas 50.000 doses, aonde acabou ali a vacina, marca a gaiola que acabou e você inicia as outras 50.000 doses daquele local para que você não perca a vacina. Por quê? A vacina viva, ela tem durabilidade de 1 hora. Passou de 1 hora, você já perdeu ali a vacina, né? Você já perdeu, né, o antígeno ali, então não compensa você estar fazendo porque você está jogando água só nas aves, né?
Então, o ideal é fazer até 1 hora. Depois de 1 hora, pode ser descartado aquele líquido, porque não vai fazer mais efeito algum, tá? E aí, a gente sempre coloca um declorador nessa água do balde, porque esse declorador vai tirar qualquer resíduo de cloro que ainda ficou na água, tá? E aí, a gente aguarda uns 10 minutinhos, né, para aquele declorador fazer efeito, e aí a gente dilui a vacina. A vacina sempre dilui embaixo d'água, porque na hora que a gente vai abrir o frasco, cria um vácuo. Esse vácuo também pode inativar a vacina viva ali dentro. Então, a gente tem que tomar cuidado de sempre abrir a vacina, os potes da vacina, submersos na água, tá? E aí, sempre bom também colocar pedras de gelo no tanque do carrinho, né, naquela água com a vacina, para com que a gente possa dar um tempo de vida até um pouquinho maior para a vacina, né? Para com que ela não aqueça. Porque, por exemplo, a gente vai fazer muitas vezes vacina com o galpão ainda sendo aquecido. Então, a gente precisa estar colocando pedrinhas de gelo ali, para que a gente possa manter a temperatura certinha da vacina, tá? E aí, como também, né, vacina de água de bebida, a gente também precisa retirar essa água, retirar a água das aves, né, fechar ali o registro para que essas aves, elas passem um pouco de sede, porque na hora que a gente vai colocar a vacina na água de bebida, essas aves, elas precisam consumir o mais rápido possível. Então, elas precisam consumir em até 1 hora, 1 hora e meia no máximo, aquela vacina na água, né? Então, a gente precisa deixar ali uns 30 minutos a 1 hora sem água, essas aves com sede, para que na hora que a gente abra o registro, essas aves, elas bebam toda a vacina, tá? E a vacina spray em bebida, a gente tem que fazer sempre em horas mais frescas do dia. Então, sempre em horários de manhãzinha, né? No primeiro horário do dia, umas 7 horas, porque depois começa a esquentar e a gente também pode afetar na qualidade da vacina. E sempre quando a gente for fazer a vacina spray, a gente precisa estar com as cortinas levantadas. Por quê? Para com que a gente não perca também aquela vacina por conta de vento, né? Interferência ali do ambiente. Então, sempre com as cortinas fechadas também, tá? Aí aqui uma foto do funcionário fazendo uma vacina spray, em que os bicos, eles estão sempre na altura da cabeça das aves, né? Que é extremamente importante também. Tem que estar em formato de leque, o bico, para com que seja bem efetiva. Tem também que cronometrar as façadas, então, para ser uma vacina bem efetiva, tem que fazer um corredor em 4 minutos. Então, um lado em 4 minutos, voltou também em 4 minutos. Então, tem que colocar um cronômetro no carrinho de vacina para com que o funcionário ele não ande muito rápido nem muito devagar, porque senão você vai perder vacina, tá? O ideal também sempre levar um pouquinho a mais, né? Então eu sempre levo um pouco a mais, por exemplo, são 100 mil aves que eu tenho que fazer, vou levar 110 mil doses. Por quê? Porque às vezes eles podem errar a passada e faltar um pouquinho para concluir o galpão. Então, é sempre bom levar um pouquinho a mais de vacina, tá? Já as vacinas vivas, né, intramuscular, peito e asa, né, que são realizadas no peito e na asa, conforme a foto aqui, elas também precisam ser feitas em até 1 hora, porque começa a inativar a vacina viva que está ali no frasco, né? Esquenta demais, passa da temperatura e aí inativa o frasco, tá? E aí, as vacinas inativadas, nós temos tanto vacina viva quanto as vacinas inativadas, elas têm 2 meios de veículo, né? Os veículos oleosos e os veículos também de hidróxido de alumínio, tá? Essas vacinas inativadas, elas precisam estar em banho-maria, principalmente as de veículo oleoso, porque ela fica mais espessa, ela fica mais difícil de também estar aplicando na ave. Na hora que vai aplicar na ave, a ave sente mais dor, porque ela vai causar uma reação inflamatória maior ali naquele peito, né, daquela ave. Então, a gente precisa aquecer a vacina de 30 a 36 graus para com que a ave não sinta tanto, né? E a reação também não seja uma reação tão elevada, tá? Se tem locais que não possuem a maquininha de banho-maria, o ideal é retirar um dia antes da geladeira, deixar em temperatura ambiente para poder fazer a vacina nessas aves.
Ah, mas aí eu vou perder vacina se eu deixar fora da geladeira? Não. As vacinas inativadas, elas podem ficar de 15 até 30 graus fora da geladeira, tá? Então, não tem problema que não vai causar nenhum dano à vacina, tá? E aí, se atentar sempre também à temperatura de recebimento que vai chegar essas vacinas. Então, sempre que receber vacina, com o termômetro espeto, colocar dentro ali do isopor, né? Furar o isopor e avaliar qual que é a temperatura que está dentro do isopor, para ver se a vacina não congelou, se a vacina não veio com temperatura muito elevada, porque senão você também perdeu vacina, tá? Então tem sempre que avaliar a temperatura de recebimento, que ela é sempre igual também à temperatura de armazenamento. Então é de 2 a 8 graus. Se tiver vacina abaixo de 2 graus, né? Então a gente perdeu vacina porque congelou ali o antígeno, também a gente perde a eficiência da vacina. E se tiver acima de 8 graus, a gente também perdeu vacina, tá? Então tem que se atentar a essas duas questões. E aí, sempre também transportar as vacinas em caixas térmicas com gelo, tá? Não é porque o galpão é do lado dali da minha geladeira, que eu vou levar na mão. Não, tem que colocar num isoporzinho, numa caixa térmica, com gelo e tá levando, porque tem que ficar de 2 a 8 graus essas vacinas, tá? E aí, sempre avaliar também a titulação das vacinas. Por quê? A gente tem que ver se o nosso processo de vacinação está sendo efetivo ou não. Então, depois de 2 a 3 semanas que fez a vacina, nós precisamos avaliar, né, se ela foi efetiva, como que está a quantidade ali de resposta imunológica dessas aves. Se a resposta está muito alta, por exemplo, eu vacinei 2 a 3 semanas, era para estar em uma resposta de 5 mil, eu estou com uma resposta de 10 mil. Então, tá me dizendo o quê? Que eu estou com um desafio em campo, né? Então, eu preciso estar tendo essa avaliação, verificando como que está essa titulação, para ver se eu preciso melhorar mais nas vacinas. Estou com uma titulação de bronquite aí de 15 mil. Então, assim, estou com desafio em campo. Então, preciso trocar meu protocolo de vacina, preciso intensificar, preciso reduzir a quantidade de semanas, preciso trocar ali para uma vacina inativada também, precisa verificar essas questões aí, tá? Então, é extremamente importante avaliar a titulação. E também biosseguridade. Biosseguridade na recria, produção, em qualquer idade das aves é extremamente importante, tá? Desde a parte estrutural até da parte que a gente vai fazer. Por exemplo, colocar cal virgem nas portas. O cal, ele é um produto barato, em conta, em relação a outros produtos, né? E aí a gente pode colocar pé dilúvio nas portas dos galpões. Por quê? Para que os funcionários, para que todos que vão entrar dentro do galpão, eles pisem nesse pé dilúvio e não leve contaminação de fora para dentro, tá? Realizar também desinfecção semanal. Pode ser com quaternário de amônia, pode ser também com amônia e glutaraldeído, ou intercalar amônia com Virkon, que o Virkon ele é um desinfetante extremamente potente na avicultura, né? E pode ser intercalado. Só que se utilizar somente o Virkon, vai criando resistência e ele deixa de ter função, né? Ele deixa de ser eficaz. Por isso que a gente tem que intercalar, não pode só utilizar o Virkon. Então, realizar essa desinfecção semanal. E a gente não pode fazer a desinfecção quando formos fazer vacina, né? Então, retirar a vacina, né? Vamos fazer vacina dia, sei lá, sexta-feira. Então, a gente não pode fazer o desinfetante hoje. Ou, eu tô com um desafio no meu galpão, eu preciso fazer um desinfetante e a vacina que eu vou fazer não vai afetar no meu desafio, né? Por exemplo, eu tô com um desafiozinho de coli, né? Eu preciso fazer um desinfetante, mas eu tenho que fazer a vacina ali de bronquite, porque não pode passar, porque senão vai ter rolagem ali do vírus na minha granja. Eu tenho já uma pressão alta de bronquite ali na granja, então eu preciso fazer. Então, a gente tem que deixar ali um intervalo, né? Não fazer durante 3 dias antes e 3 dias depois, tá? Ou retira a semana ali, você sabe que já tem que fazer vacina,
retira a semana inteira para com que não tenha problemas, tá? E aí verificar o cloro. O cloro, ele é um desinfetante também, né? Ele auxilia também na parte ali de coliformes, né? Contaminação de água. Então, a gente precisa ter cloro na água, né? Porque é extremamente importante. E aí, qual que é a dosagem de cloro que eu tenho que ter na água? De 2 a 5 ppm, tá? Se eu for fazer um probiótico ou uma vacina via água de bebida, eu tenho que retirar o cloro. Inclusive, também nas vacinas sprays, o ideal também é retirar. Então, tanto o desinfetante quanto o cloro, a gente precisa se atentar nesses pontos, tá? E aí, o pH também, o pH é de 6 a 6,8, porque acima de 6,8 já começa a ser um pouco prejudicial o pH da água, tanto para a utilização do cloro, porque o pH alto vai inativar o cloro, né? O cloro não vai fazer efeito algum e também vai inativar vacinas, né? Como é o caso até da granja que eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul, o nosso pH ele era muito alto. Então eu tinha que fazer ácido na água, né? A gente tinha que acidificar a água, porque a gente não podia perder o cloro, né? A gente não podia perder porque ele é um desinfetante e também a gente não podia também perder essa água ali por conta também das vacinas que a gente fazia, vacina spray. Em casos de pH muito alto, o que dá para ser feito? A gente pode colocar leite em pó desnatado, né? Na hora que a gente está fazendo a diluição da vacina spray ali, né? Naquele carrinho, a gente coloca 100 gramas por litro, né? Para com que a gente melhore o pH da água e esse pH não inative a vacina, né? Então, o leite em pó desnatado, ele auxilia também nisso daí. E aí, pH muito ácido é perigoso causar diarreia nas aves, né? Então, as aves elas vão perder nutrientes, né? Vai também perder desempenho. Então, a gente pode prejudicar o nosso lote ali também com águas muito ácidas, tá? E aí também realizar necrópsia, tá? Sempre fazer necrópsia, monitoramento das mortalidades. Então, abrir as aves que morreram para ver se está acontecendo alguma coisa, se foi uma morte natural, se foi uma morte por desafio. Abri, mas eu não consegui ver nada porque a ave está muito passada, né? Então, quando a ave está muito passada, a gente realmente não consegue, porque já vai estar tendo autólise ali, então a gente não vai conseguir avaliar o que realmente está acontecendo. Então, dá para a gente escolher algumas aves dentro do galpão, né? Uma quantidade ali de aves no galpão, e tá avaliando. Vou avaliar, vou pegar 2 refúgias e uma boa, né? Então, realiza ali a eutanásia dessas aves e faz a necrópsia delas para estar avaliando se está entrando algum desafio ou não, tá? E aí aqui, ó, até com um kitzinho de piscina normal, né, a gente consegue avaliar o cloro. Então aqui, esse galpão ele estava sem cloro porque não deu nenhuma coloração, né? E aí o pH ele ficou em 6,8, tá? Então tá um pH muito bom e aqui a água estava sem cloro. E aí, por último, não menos importante, né, o momento que chega para transferir as aves da recria para a produção. É extremamente importante que a gente faça lanche uma semana antes e uma semana depois que transferiu essas aves, né, na semana que transferiu, para com que essas aves elas não tenham perda de peso. Por quê? A gente vai ter um estresse ali, essas aves elas vão ficar estressadas, a gente precisa deixar essas aves que estão sendo transferidas em jejum, né, de no mínimo 8 horas. Então, a gente precisa depois tentar ganhar novamente essas aves, né, peso dessas aves. Então, a gente precisa fazer o lanche, que o lanche nada mais é do que dar 1h30 a 2 horas de luz com trato, né? Então, passando o carrinho. Só que a gente já está naquele período, né, que nós não podemos estimular luz nas aves, porque a gente já tirou, né, a luz, porque a gente vai tirar até 10 semanas a luz, né? E aí a gente vai transferir essas aves com mais ou menos 13, 14 semanas para produção. É sempre importante a gente transferir essas aves com bastante antecedência para a produção, para que elas acostumem dentro do galpão de produção.
né? Porque para elas ficarem mais tranquilas, sem muito estresse, porque no período de produção, né, que inicia ali o standard, né, o pico de produção, elas vão ficar estressadas, né? A imunidade vai cair um pouco. Então, elas precisam acostumar no novo galpão. E aí a gente precisa o quê? Transferir sem estimular. Então, como que a gente faz o lanche? Nós temos que ter 3 horas de escuro, aí coloca o período de lanche, né? 1h30, e mais 3 horas de escuro. Tendo essas horas de escuro antes do lanche e depois do lanche, a gente não vai estimular a luz, né? Então, a gente não vai fazer estímulo, né? Não vai atrapalhar a maturidade sexual dessa ave. Então, é sempre muito importante fazer esse lanche para que a gente não perca desempenho dessas aves, tá? E aí, é sempre bom prestar atenção nas aves que a gente está retirando das baterias. Por quê? O nosso carrinho, ele vai do início até o final, né? Então, eu preciso sempre começar a transferir as aves pareados, né? O que seria pareado? Então, se eu vou transferir metade da bateria, então eu tenho que pegar desde a primeira gaiola até a última gaiola de cima, porque eu preciso deixar metade da bateria vazia. Porque se eu ficar pegando bagunçado, depois eu tenho que passar o meu carrinho em toda a bateria para não ficar faltando trato nenhum para as aves, né, que não foram transferidas. E com isso eu tenho perda de dinheiro, porque vai ficar ração sobrando, depois eu vou ter que jogar essa ração fora, né? Então, é mais trabalho, né, na hora que a gente for fazer a limpeza seco, porque na limpeza seco, a gente vai retirar toda a ração do galpão, toda a ração dos coxos, toda a ração dos carrinhos, do silo. Então, vai ser mais trabalhoso. Então, a gente precisa estar retirando as aves, né, pareado. Então, todas as gaiolas de baixo para cima até chegar no meio do galpão. E com isso, consequentemente, por toda a bateria. Para com que a gente não fique com quantidade de galinhas sobrando. Ficou com uma gaiola lá no fundo, aí depois está vazio, depois arrancou galinha do meio e depois da ponta. Então, eu vou ter que tratar toda a bateria. Então, a gente perde ali muito tempo e muito dinheiro também, tá? E aí, as aves que a gente retira, a gente também precisa saber de qual local que a gente está transferindo. Então, se eu estou retirando as aves da minha bateria da ponta, eu tenho que marcar a caixa, né? Por exemplo, posso colocar um enforca-gato ali na caixa, e eu aviso a pessoa que está responsável da produção que as aves que estão indo naquelas caixas foram as aves que eu retirei das baterias laterais. Por quê? Na bateria lateral, a gente tem um maior estímulo de luz. Então, sempre as aves que estão nas pontas, nas baterias próximos ali das telas, né, das cortinas, elas vão receber a interferência da luz natural. Então, elas vão estar com uma crista mais desenvolvida, uma maturidade sexual um pouquinho mais à frente. Então, aí a gente precisa alojar essas aves nas baterias centrais na produção, porque aí as aves que estão nas baterias centrais vão ser colocadas nas baterias da ponta, e com isso a gente vai conseguir estimular de forma igual todas elas, para tentar ainda ganhar na uniformidade, né? Para na hora que a gente estimular a luz, né? Dar aquela 1 hora a mais de luz, a gente conseguir fazer com que essas aves elas desenvolvam, né? Para com que elas possam produzir. E aí também, né? Na hora que essas aves estão na produção, ao mesmo tempo que a gente faz lanche na recria, a gente tem que fazer o lanche ali na produção, porque elas passaram pelo estresse ali da transferência, então a gente tem que fazer aquela luz, né, aquele lanche à noite com o trato, para com que elas não deixem de ganhar peso, né? Além de fazer esse lanche, nós também, no último dia de transferência, temos que iniciar uma vitamina e um probiótico para essas aves durante pelo menos 3 dias ali, para com que a gente possa também recompor essas aves, tá? E aí são essas os manejos essenciais que a gente tem na recria. São bastantes manejos, né? Bastante detalhe que a gente precisa se atentar, tá? Então, é sempre muito, muito importante nós prestarmos atenção em cada detalhe para que a gente não perca o lote, porque a recria realmente
é o nosso alicerce. Se nós não fizermos uma recria bem feita, a gente não vai ganhar depois na produção. Tá? Eu agradeço muito o convite, né, pela participação aqui no evento. Então, muito grata mesmo pelo convite. Nós que agradecemos, Maria Eugênia, a sua palestra, né, muito completa, bem detalhada aí de todos os manejos, né, que são essenciais para a recria e para cria também, né, porque sem a recria sem a cria a gente não chega na recria, né? Mas é muito importante o pessoal saber bastante desses detalhes, né, numa área onde muitos médicos veterinários não, dentro da graduação, né, não se atentam que podem trabalhar com essa área, a importância dessa área, né, eu digo que muitos não enxergam, né, a área de produção de proteína animal como um todo, né? Então, não só a proteína de origem bovina, mas principalmente a proteína de origem das aves, né? Que é uma proteína rápida, barata, de ciclo curto e isso possivelmente vai ser, né, um futuro aí do consumo de proteína de todas as pessoas do mundo, né? 2050 nós vamos ter que ter o dobro, né, de proteína produzida de origem animal para suprir toda, né, a demanda da população para comer decentemente refeições contendo proteína de origem animal. E as tecnologias, né, e a produção, a salvação, serão a salvação dessa produção de proteína e cada vez mais, né? Sim. Apesar de muita gente nós temos vários estigmas na avicultura e eu queria até que você comentasse um pouco disso, né? A questão de, eles criam as aves com hormônios, né? Eles, em momento algum, na sua palestra, pelo menos, eu não vi nada falando isso, né? Primeiro que a utilização de hormônios é proibido no Brasil, né? Sim. Então começa daí. Se a pessoa está criando isso usando algo que é proibido, ela está cometendo um crime, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que você acha que essas pessoas têm esse estigma, né, dessa utilização desses produtos, né? Já que você está trabalhando com isso, o que você está vivenciando hoje com isso? Sim. Na verdade, assim, quando eu falo que eu trabalho com avicultura, a primeira coisa que as pessoas falam é: tem hormônio no frango? Não, a gente não utiliza hormônio no frango. O que foi acontecendo, né, foi modificações genéticas, né, que então eles começaram a fazer estudos, modificações e melhorias genéticas, então, tanto o frango de corte, né, então ele ficou mais avantajado por conta de modificações genéticas. Fez também modificações nutricionais, então a ração das aves, elas são muito completas, tanto na postura quanto também no corte, né, no frango do corte. Então, assim, não utiliza hormônio, primeiramente, igual você falou, é proibido, né? São feitas análises, né, nos frangos, tanto em carne quanto em ovo. O mapa, ele coleta ovos, acredito, né, como eu não tenho vivência no corte, mas eles também fazem coletas, avaliações, né, mensais, para que a gente esteja dentro do padrão, porque locais que não estão, eles vetam, né, a produção, então tudo é muito baseado dentro das leis. Né? Então, a gente vai mesmo, realmente, a avicultura, ela se desenvolveu muito para com que ela atenda o mercado, né, de forma da demanda, de forma correta, né? Então, não utiliza hormônio, não utiliza nada que não possa estar utilizando. Certo. Uma coisa também que eu achei interessante, né, a questão da tecnologia da debicagem, que você falou que mudou agora, né,
que agora é a laser. Sim. Então, eu lembro na época da minha graduação, ainda era com ferro quente, né? Que eles Uhum. faziam essa debicagem. Você vê que vai mudando a tecnologia justamente por conta do bem-estar das aves, né? De usar uma tecnologia mais precisa, né? No momento de fazer um manejo aí. Essa evolução eu gostei bastante. Sim. Gostaria que você desse um recado, né? Para a gente encerrar aí toda a palestra para os estudantes de medicina veterinária e sobre a sua área, sobre, né, o que você acha, né, ou que você tem certeza que envolvendo o estudante de medicina veterinária nessa área da avicultura. O que você acha aí um recado para eles aí do futuro, né, da avicultura e da medicina veterinária dentro dessa avicultura? A avicultura ele é um setor que tende a crescer muito, né? Porque é uma proteína completa, né? Principalmente o ovo, ele é uma proteína barata, é uma proteína extremamente completa. A única vitamina que não tem é a vitamina C, o restante tem várias outras vitaminas, né? Além da proteína. Então, é um mercado que ele está expandindo muito, crescendo muito, tanto de carne quanto frango, tanto exportação também. Né? Então, e é um mercado que a gente tem muito déficit de profissionais, né? Profissionais qualificados, porque é um mercado assim que a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, estar sempre aprendendo, com mão na massa, com vontade de estar sempre atualizando, porque é um mercado que está sempre precisando de gente, né? Principalmente de médico veterinário. Então, eu digo que foquem nas aulas de avicultura, sempre se atualizem, procurem estágios, procurem se desenvolver na área, porque precisa na parte da indústria, né, como na parte de qualidade, precisa na parte de produção, né, então é um mercado que está sempre procurando profissionais, né, e também muitas pessoas não sabem, né, não tem muito acesso, porque acaba não vivenciando, acha que a veterinária é só clínica de pequenos, clínica de grandes, reprodução, e existe um mercado, um leque muito maior, né? Incubatório, parte de produção. Então, precisa realmente aí dar uma chance para a avicultura, porque é uma área muito bacana, é uma área muito dinâmica e apaixonante, né? Porque eu não achava que eu ia trabalhar com avicultura e acabei caindo de paraquedas, me apaixonei e me desenvolvi na área. Então, é uma área assim bem gratificante mesmo. Maravilha. Maria Eugênia, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento vai ser muito valioso, né, para os participantes aqui do nosso Congresso Internacional, né, e agregará muito na vida desses profissionais, né. É uma área que eles pouco, né, enxergam essa área. Então, em nome do Unisalesiano, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado.